Sabe, existe uma fala de Jesus que, por séculos, parece um verdadeiro enigma. No meio de uma discussão daquelas, ele prometeu um único sinal, um que ligaria um profeta teimoso a um dos maiores mistérios da fé. Vamos mergulhar nessa história. Imagina a cena. Os fariseus, a elite religiosa, exigindo uma prova espetacular. Um milagre sob demanda. E a resposta de Jesus é essa, desconcertante. Não um show de poder, mas algo chamado o sinal de Jonas. É exatamente aqui que a nossa investigação começa. Então, o que raios é esse sinal? Como é que a história de um profeta conhecido por fugir de Deus e não por obedecer pode ser a peça-chave para entender a mensagem central do Novo Testamento? Parece estranho, né? A resposta para tudo isso não está em alguma revelação nova, não. Ela está lá, escondida à vista de todos, nas páginas do Antigo Testamento. E pode acreditar, a história de Jonas é muito, mas muito mais do que um conto infantil sobre um homem e um peixe gigante. Ok, vamos conhecer nosso protagonista. Jonas foi um profeta lá do século 8 a.C., e a história dele começa com uma ordem bem direta de Deus e uma desobediência igualmente direta. A ordem de Deus é clara. Vá para Nínive, a capital do temido Império Assírio, inimigos brutais de Israel, e pregue contra eles. Mas aqui está o pulo do gato. Jonas não foge por medo de ser morto. Ele foge por medo de que Deus, na sua imensa misericórdia, perdoe aquele povo. Então ele faz o quê? Pega um navio na direção oposta, para Tarsis, basicamente o fim do mundo conhecido. Claro que não dá certo, uma tempestade divina aparece e o próprio Jonas, vendo a encrenca, admite a culpa e pede para ser jogado no mar. E é nesse momento, no fundo do mar, no meio do caos, que acontece o evento mais famoso e mais bizarro da história de Jonas. Ele não morre. As águas deveriam ser o seu túmulo. Mas, em vez disso, ele encontra o abrigo mais improvável que se pode imaginar. Um grande peixe, enviado por Deus, o engole inteiro. E aqui tem um detalhe que muita gente confunde. A gente sempre ouve falar da baleia, né? Mas o texto original em hebraico usa a expressão dag gadol, que literalmente significa grande peixe. A espécie exata do bicho nunca foi o ponto principal da história. Claro que já tentaram explicar isso de tudo que é jeito. Alguns cientistas especularam sobre cachalotes, tubarões brancos. Outros acadêmicos veem o livro todo como uma espécie de sátira. Mas, para a gente entender o sinal, o que realmente importa é o significado teológico. O animal é só um instrumento divino com um propósito muito maior. E guardem bem esse número, 3. 3 dias e 3 noites. Esse número é a chave de tudo. Para o mundo, Jonas estava morto. Ele mesmo descreve essa experiência como se estivesse no ventre da morte, uma espécie de sepultura debaixo d'água. Ele está no abismo, no coração da escuridão total. Ok, até aqui temos a história de um profeta fujão que foi resgatado de um jeito espetacular. Mas e aí? Como isso se conecta com Jesus e os fariseus séculos depois? A resposta, para nossa sorte, vem do próprio Jesus. É agora que a história de Jonas deixa de ser só uma história e se torna uma das profecias mais claras sobre o evento central de toda a fé cristã. Pronto! O próprio Jesus desvenda o enigma com uma clareza impressionante. O sinal de Jonas nunca foi sobre o peixe em si. Era sobre o tempo que ele passou lá dentro. A experiência de Jonas foi uma prévia, um trailer, um ensaio profético da morte e ressurreição de Cristo. Para sacar isso de vez, a gente precisa de uma ferramenta chamada leitura tipológica. É uma ideia bem legal. Pensa assim, é como se Deus tivesse deixado easter eggs ao longo da história, onde eventos e pessoas do passado, os tipos, apontam para algo maior que viria depois, Cristo, o antipo. Jonas, nesse caso, é um tipo de Cristo. E o paralelo é perfeito, né? De um lado, Jonas no escuro do abismo por 3 dias, do outro, Cristo no sepulcro, no coração da terra, pelo mesmo período. Um morreu simbolicamente e voltou. O outro morreria de verdade e voltaria, vencendo a morte de vez. Esse é o coração do sinal. Mas acredite, tem mais uma camada nisso tudo. Muita gente acha que o sinal de Jonas acaba quando o peixe o coloca para fora na praia. Mas a segunda parte do sinal é talvez um tapa de luva de pelica ainda mais forte nos fariseus. É o que aconteceu depois. Então Jonas, que é basicamente um homem ressuscitado das profundezas, finalmente vai para Nínive. Ele prega uma mensagem super curta, quase de má vontade, falando do juízo de Deus.
E o que acontece em seguida é talvez o maior milagre da história. A nação mais poderosa e temida do mundo escuta. E aqui está o contraste devastador que Jesus estava jogando na cara dos fariseus. Os ninivitas, um povo pagão, violento, ouviram um profeta relutante e se arrependeram de verdade, do rei ao cidadão mais simples. Já os fariseus, o povo da aliança, estavam diante de alguém muito maior que Jonas, e em vez de se arrependerem, o que eles faziam? Pediam mais sinais. Então o sinal é duplo, entende? Por um lado, é uma promessa de que a misericórdia de Deus é tão gigante que alcança até os piores inimigos. E por outro, é um juízo, mostrando que se recusar a crer, mesmo diante da maior revelação de todas, tem consequências. Certo, mas o que essa história de quase 3.000 anos significa para nós, hoje? O sinal de Jonas não é só uma curiosidade histórica, uma profecia que se cumpriu. Ele continua sendo uma espécie de bússola espiritual. Ele representa o centro da fé cristã, salvação que vem pela morte e ressurreição. É um chamado para uma fé que não fica pedindo showzinho, mas que responde à verdade. É também uma promessa poderosa de que os nossos momentos mais escuros, as nossas barrigas de peixe pessoais, podem ser, na verdade, o começo de uma vida nova. E, por fim, é um lembrete de que Deus usa até os mensageiros mais imperfeitos para fazer a sua vontade. No fim, a história nos deixa com essa provocação. Em um mundo que ainda busca provas, milagres, garantias, o sinal de Jonas aponta para algo muito mais profundo. O mistério de um Deus que transforma a morte em vida e que oferece misericórdia a todo mundo que se volta para ele. O maior sinal de todos já foi dado. A grande questão é como a gente responde a ele.